nós recebemos com extrema surpresa, né, essa decisão do ministro Barroso, tendo em vista que ele já havia notificado tanto a União como o Senado, Câmara Federal, a Advocacia Geral da União, para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei, e todas essas instâncias aí, todos esses poderes, deram a resposta colocando que não via inconstitucionalidade, né? Então, nós não esperávamos que o ministro tomasse uma decisão nesse sentido de suspender, né, a aplicação da nossa lei 14.434, uma lei que a gente vem lutando há anos. Esse projeto de lei foi de 2020, né, 2 anos de discussão no Senado e na Câmara para ser aprovado, e agora uma decisão do ministro suspender, embora uma suspensão temporária de 60 dias. Mas nós entendemos que, assim, é uma luta histórica de mais de 30 anos que se luta pelo piso salarial da enfermagem, e agora com a visibilidade que a sociedade, o povo brasileiro teve da importância que tem a enfermagem, né, principalmente no combate à pandemia, nada mais justo do que um reconhecimento, do que uma valorização para a nossa categoria. Na verdade, uma reparação social até. Vocês pretendem se mobilizar mais uma vez para buscar mais informações do STF, ou até saber o real motivo dessa suspensão? A categoria pretende continuar mobilizada? Sim, a categoria já desde ontem que está se mobilizando, né, se mobilizando pela base, assim como pelas entidades. Ontem mesmo, o Fórum Nacional das Entidades da Enfermagem, a qual o Conselho Federal tem um representante, né, já se reuniu ontem, no final da tarde e início da noite, para discutir algumas estratégias e o que fazer. Já está sendo articulado hoje, já junto ao presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, assim como também o presidente da Câmara, Arthur Lira, uma reunião para que se possa buscar uma discussão com o próprio ministro Barroso, através do Senado e da Câmara, né, sobre essa decisão do mesmo, tendo em vista que ele cita questões de levantamentos de impactos financeiros, e esses estudos já foram realizados, inclusive, na discussão do projeto de lei, quando estava tramitando na Câmara Federal. E, diante disso, também o Fórum já tirou alguns encaminhamentos de uma mobilização nacional para a próxima sexta-feira, né, com atos públicos em todo o país, nas unidades, nas entidades aí hospitalares, né, nos serviços, de protesto, né, indignação por essa decisão do ministro Barroso. Então, no dia 9, deverá toda a enfermagem estar nas ruas aí no país todo. E já começaram em alguns estados aí mobilizações hoje, né? A gente tem acompanhado aqui. Inclusive, era essa minha pergunta, o ministro, ele coloca essa questão do impacto financeiro das instituições de saúde no Brasil todo. Qual é o entendimento do Corém sobre essa questão do impacto financeiro? Olha, Geraldo e ouvintes, esse impacto financeiro, ele desde a discussão do PL 2564 no Senado, e principalmente quando chegou na Câmara, foi inclusive constituído um grupo de trabalho na Câmara que discutiu tudo isso, ouvindo a categoria, as entidades sindicais, ouviu o DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos, né, e Estatísticos, ouviu associações de hospitais, das Santas Casas de Misericórdia e também da Confederação Nacional dos Municípios. Todo esse trabalho de levantamento de impacto financeiro, que a princípio se colocava em torno de 40 bilhões o impacto no país, viu-se que chegava no máximo a 16 bilhões. Tá? Isso é somente em torno de 2,5% do que arrecadou, do que ganhou os planos de saúde nesse país de 2020 para cá, esse último ano. E não chega a 3% dos investimentos do SUS. Então, é plenamente suportável. Além disso, a Câmara discutiu projetos de lei que possam ter um suporte financeiro, né, para os entes públicos e para os filantrópicos, né, porque aí os privados não, porque o privado já visa o lucro. Né, a gente até entende essa pressão do empresário, porque o empresário não quer deixar de ganhar. O empresário não vê a condição de trabalho do cidadão, nem a qualidade das ciências tem que ser prestada, visa muito mais o lucro. Claro que nessa pandemia, Manuel Egídio, tivemos todas as categorias que trabalharam e tiveram sua importância, mas sobretudo os enfermeiros, durante essa pandemia, foram um dos profissionais que mais suportaram não só a questão de saúde propriamente dita, mas a questão social, de suporte das famílias, sobretudo aqueles que perderam entes queridos.
Qual foi o trabalho do enfermeiro na pandemia, na sua opinião? Bom, o trabalho não só do enfermeiro, mas de toda a enfermagem, né? Então, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem que tiveram presentes e ainda estamos, né, na linha de frente do combate à pandemia. É um trabalho de extrema necessidade e importância. A enfermagem é a categoria que está 24 horas ao lado do paciente, à beira-leito, prestando todos os cuidados, desde a parte dos cuidados de higiene, mais simples que sejam, até os procedimentos mais complexos da enfermagem, na assistência à saúde. É claro que essa importância tem que ser dada não só à enfermagem, mas a todos os profissionais de saúde que tiveram uma batalha muito grande e ainda continuam no enfrentamento ao Covid-19 e agora com outra, né, outra epidemia aí surgindo, que é essa questão da monkeypox. Então, a enfermagem, por estar 24 horas ao lado do paciente, é quem está ali prestando todos os cuidados, né, desde a assistência, administração de medicação, mudanças de decúbito muito exigidas durante esse processo da pandemia, né, pacientes que tinham que ficar, inclusive, em posição pronada, que aí demanda um esforço físico gigantesco da equipe para colocar esses pacientes nessa posição, e isso é um desgaste muito grande. A enfermagem, proporcionalmente, o Brasil, proporcionalmente no mundo, foi o segundo país que teve mais óbitos de profissionais de enfermagem. Nós tivemos mais de 700 óbitos de profissionais de enfermagem. Então, vê por aí o quanto estava exposto, né? E quando começou a pandemia, nem EPIs nós tivemos que prestar assistência, improvisando muitas das vezes um capote, né? Um avental para poder estar próximo ao paciente. Então, toda a visibilidade que a pandemia nos trouxe, o reconhecimento da população, nos é dado um golpe agora, né? Muito forte com essa questão da suspensão de uma lei amplamente debatida, discutida e que teve, né? Enfim, a sua aprovação e homologação, inclusive após a questão de uma emenda constitucional. Então, nós esperamos que realmente o ministro Barroso seja sensibilizado e reflita, né, para revisar essa sua decisão. Inclusive, é bom a gente deixar claro que quando a gente fala em profissional da enfermagem ou a enfermagem, não são só os enfermeiros, outras categorias estão incluídas. Isso, a gente sempre trata que a categoria é uma só, o profissional de enfermagem, nós somos a enfermagem. E a enfermagem ela é composta por 4 segmentos: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Então, não é somente o enfermeiro que está aí na atuação. O enfermeiro é o profissional de nível superior, que coordena toda a equipe, que presta assistência direta ao paciente grave, que está ali para estar mantendo a sua equipe, né, em plena atividade e fazendo o melhor, planejando e organizando os serviços. Os enfermeiros foram quem tiveram que organizar muitos fluxos de trabalho dentro dos hospitais, porque não se tinha nada preparado para a questão da pandemia. E continuamos à frente hoje, né? Todo o processo de vacinação nesse país, seja do mais longínquo aí, rincão do interior, até as capitais, toda a parte de vacinação é feita pela enfermagem. Então, a categoria tem uma importância extrema e uma necessidade imensa no sistema único de saúde e no sistema privado. Nós somos mais de 65% da força de trabalho nesse serviço. Como é que estava esse processo de pagamento do piso, né? Antes da suspensão do ministro Barroso? Alguns estados já estavam pagando, municípios, como é que estava esse processo aí? Olha, alguns municípios já vinham, inclusive, divulgando e já tomando a iniciativa de implantar já o piso agora, mesmo a lei colocando que os entes públicos, né, municípios e estados, eles teriam até o final do exercício desse ano para se organizar seus planos de cargo, né, suas questões orçamentárias, para que se pudesse implantar o piso salarial. Então, para os entes públicos, a perspectiva de que alguns já começassem a implantar, mas a grande maioria seria a partir de janeiro. Para as instituições privadas, foi que o efeito da lei é imediato, né? Então, a gente tinha essa já expectativa de que agora, no 5º dia útil do mês de setembro, já isso começasse a ser pago aos profissionais. Tivemos uma pressão intensa, e acho que essa pressão aí foi algo que influenciou dos empresários em cima das questões do ministro, por causa da questão da ameaça de demissões em massa. Mas nós não visualizamos isso como um fato que pudesse vir a ocorrer, porque o empresário, para isso, ele teria que fechar serviço e ele vai diminuir o lucro dele. E outra, se você quer prestar uma assistência de qualidade, entregar um serviço de qualidade à população, você precisa de gente. Não se cuida de gente sem ter gente. E quem cuida e quem sabe todo o processo de cuidar, com respaldo científico, legal, é a enfermagem. Como é que está a mobilização aqui na região do Seridó? A previsão?
Olha, existe uma mobilização sendo chamada aí pelas bases, né? A gente não viu ainda nenhuma entidade tomando a frente, mas ontem teve uma reunião do fórum da categoria, do fórum das entidades representativas, né, da categoria, onde estão representadas a Federação Nacional dos Enfermeiros, a Confederação Nacional dos Técnicos em Saúde, CNTS, a Confederação Nacional de Auxiliares e Técnicos, o COFEM, o Conselho Federal, que representa todos os coréns, e foi tirado uns encaminhamentos para uma grande mobilização nacional na próxima sexta-feira, dia 9, a partir das 11 horas. Então, isso vai estar sendo construído e nós vamos estar contactando aí com alguns sindicatos. Os conselhos não têm essa prerrogativa legal de chamar movimentação ou assembleias. O conselho é um órgão que é fiscalizador e disciplinador da profissão, mas nós vamos estar apoiando todos os movimentos que sejam da enfermagem em defesa desse direito aí conquistado. Vamos estar acompanhando, orientando os colegas, né, a manterem a assistência aos pacientes. A população não pode ser prejudicada, e nesse momento nós pedimos, inclusive, o apoio de toda a população. A mesma população que nos aplaudiu, que nos chamou de heróis durante a pandemia, que possa agora também dar o seu apoio ao nosso movimento para que nós possamos realmente ter essa decisão do Barroso revista, né, e que possamos garantir a aplicabilidade da nossa lei que garante o piso salarial da categoria. Presidente do Corém RN, Manuel Egídio, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, fica à vontade. Nós agradecemos, Geraldo, pela participação aí na FM, na Rádio Rural, né, do Caicó, e dizer aí a todo o povo do Seridó e aos nossos colegas profissionais de enfermagem que o Conselho Regional de Enfermagem está junto com toda a categoria nessa luta, apoiando, participando, contribuindo com nossas sugestões e opiniões, e estaremos agindo dentro das nossas possibilidades e das nossas prerrogativas legais para que nós possamos verdadeiramente ter o piso cumprido e combater também essas questões de demissões em massa que vêm sendo veiculadas aí em muitas entidades. Então, o Conselho está atento, estamos juntos com toda a categoria. É preciso a gente fazer uma mobilização com toda a unidade. A categoria, ela precisa entender-se como uma só categoria da enfermagem. Como eu falei, somos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, mas somos a enfermagem brasileira e aquela que merece respeito e merece valorização. Então, nosso abraço, estamos aí acompanhando tudo e apoiando todos os movimentos.